Oi, turma do livro Transição Planetária de Valdo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, continuação do capítulo 21, As Batalhas Difíceis. Hoje eles vão fazer a espiritualidade aqui, a equipe vai fazer uma visita no lar de idosos dirigido pelos discípulos de O Consolador. Tratava-se de uma área arborizada nos arredores da cidade, onde se havia construído 2 edifícios, cada qual com 2 pisos e diversas áreas entre jardins bem cuidados, com recantos adornados de bancos de ferro pintado que serviam para a convivência fraternal entre os internos. Um dos edifícios era totalmente dedicado aos pequenos e confortáveis apartamentos, ora masculino, ora feminino, evitando qualquer tipo de segregacionismo, tendo como referência os núcleos familiares convencionais. Olha aí, gente. Não é querendo falar, mas já falando, né? Até na espiritualidade mesmo, né? A gente bate muito naquela tecla assim hoje em dia, né? Infelizmente tem esses debates aí da mistura, né? Dos gêneros aí. Para mim só existe, para mim só existe feminino, masculino e tá aí. Os lugares onde são bem-sucedidos existe um mínimo de disciplina. Então, dentro desse lar de idosos, está sendo dito pela própria espiritualidade aqui, que é um lar bem cuidado, já começa pelo local de alojamento feminino e masculino, tá? Vou falar muito não. Dois apartamentos comunicavam-se tendo o sanitário entre ambos, de forma que poderia atender os residentes sem qualquer problema. 2 camas asseadas compunham um dormitório simples, tendo ao lado de cada uma pequena mesa onde se colocavam objetos de uso pessoal, fotografias de seres queridos, livros. Os pacientes, alguns em avançada idade, com os distúrbios de senilidade, assim como das enfermidades dilaceradoras, eram tratados com carinho e bondade. Diariamente havia estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, em cujas ocasiões o importante tema da morte era examinado criteriosamente, sem ameaças de punições no além-túmulo, nem privilégios ao despertar-se fora da matéria densa. Tudo era realizado com grande simplicidade, mas com carinho fraternal, que deixava transparecer a consciência do dever bem cumprido. Alguns enfermos, em delírio, gritavam ou blasfemavam, riam ou agitavam-se sob controle do médico de plantão, dos auxiliares e dos benfeitores espirituais que ali maurejavam. Recepcionados pelo irmão Aurélio, encarregado da obra, porquanto fora o seu fundador. Fazia mais de 50 anos. Agora, desvestido da matéria, tivemos a imensa alegria de percorrer todos os setores ouvindo as explicações do amigo espiritual que prosseguia no afã que se dedicara na terra. Tomando conhecimento do nosso interesse em conhecer algumas obras de beneficência, para ampliar o nosso aprendizado, o amigo Aurélio indicou-nos uma casa de amor dedicada ao repouso de pacientes saídos de hospitais, que antes ficavam ao desamparo. No difícil período da convalescência, principalmente aqueles que vinham de cidades interioranas em tratamentos cirúrgicos. Dando-nos corretas informações, demandamos o abençoado lar em edifício moderno de 3 pisos, com diversos setores de atendimento aos sofredores do caminho, assim como realizando atividades doutrinárias do Espiritismo. Fomos recebidos à entrada por venerável benfeitor da humanidade que deixara à terra uma obra em comum nas terras da antiga África equatorial francesa e que também cooperava naquele ninho de amor. Surpreendidos pela sua presença, o sábio amigo percebeu-nos a perplexidade e com naturalidade explicou-nos que o amor não tem pátria, elucidando. Quando jovem, vinculado à música erudita, que dedilhava com brilhantismo no órgão, não vacilei em transferir-me das paisagens formosas do berço natal para o clima asfixiante das florestas africanas em nome do amor de Jesus pelos seus irmãos infelizes. Depois da desencarnação, porque atraído pelo afeto dos fundadores daquele lar, um casal totalmente dedicado ao bem, na sua sublime expressão da caridade, concordaram em participar do formoso ideal de serviço aos mais carentes. Conduziu-nos aos diferentes recintos, especialmente às enfermarias dormitórios, onde se encontravam mulheres e homens em processo de recuperação dos tratamentos cirúrgicos a que foram submetidos, enquanto outros que viviam nas ruas ali encontravam o amparo que os predispunha à recuperação para o retorno à vida social.
Coincidentemente, naquele momento, adentraram-se os fundadores abnegado casal de servidores de Jesus, infatigáveis obreiros da beneficência. A senhora estava aureolada por delicada filigrana de luz, demonstrando grande sensibilidade mediúnica, enquanto o esposo, igualmente confiante, dialogava a respeito das necessidades da casa no momento e experimentava algumas dificuldades econômicas, questão essa que, porém, não perturbava o seu programa. Visitando os enfermos, podemos constatar que alguns mantinham os vínculos com os adversários espirituais. É o que mais tem, né? A gente vai chegando no final da vida, vai ficando mais debilitado, e aí aqueles amigos, né, que a gente conquistou durante o tempo, mesmo encarnado ou em outras encarnações, eles vão se aproveitar da nossa fragilidade física para ficar ali atormentando, né? Visitando então esses enfermos, podemos constatar que mantinham vínculos com esses adversários espirituais, de que se iam libertando em razão das terapêuticas espíritas ali aplicadas, dos passes de água fluidificada, das psicoterapias evangélicas, das desobsessões realizadas no centro espírita e independência própria. Então ali os amigos espirituais estão tentando, né? Nesses locais, assim, tem muita ajuda espiritual mesmo. Tanto nos abrigos de criança como nos abrigos de idosos, a gente sente muito forte a energia dos amigos que amparam esses que estão à margem, né? Que estão ali passando pelos perrengues, tanto da saúde como do abandono, e a espiritualidade fica ali, a inferior fica tentando atormentar. Mas no mesmo passo que tem esse que vem para atormentar, vem a espiritualidade superior para ajudar. Eles estão em todos os lugares, mas nesses locais eu já fui, eu sinto a energia muito forte, muito presente mesmo deles. É incrível como eles são benevolentes, até para a gente que vai lá visitar, a gente ainda recebe também o passe deles, a gente recebe aquela energia de acolhimento, aquela coisa gostosa, né? Amigos de ambas as esferas da vida encontravam-se ao lado de trabalhadores voluntários que se ofereciam para ajudar os irmãos internos até quando podiam retornar aos seus sítios de origem. Alguns familiares dos mesmos, hospedados em pensões modestas das proximidades, também os visitavam, agradecidos e tomados de santas vibrações de paz. Acabei de falar. Até os visitantes recebem essas vibrações, gente. Esses lugares assim, quando eles são bem cuidados, quando eles têm a responsabilidade dos coordenadores, eles são lugares muito, muito abençoados. Vocês não têm ideia. Terminado o nosso périplo, agradecemos ao gentil espírito que nos recepcionou e demandamos outras entidades socorristas adquirindo experiências necessárias ao labor de autoiluminação, verificando não raro o desinteresse da criatura humana comum, preocupada com as suas próprias necessidades, assim como dos poderosos do mundo, muitos dos quais totalmente divorciados dos deveres de solidariedade que devem viger em todos os corações. Aqui ele aperta o cinto, né? Enquanto tem pessoas do bem que criam, que abrem espaços para acolher, para cuidar, para socorrer, para transformar pessoas, aqueles que deveriam, que são os todos poderosos, aqueles que têm muito dinheiro, não fazem nada. Por quê? Porque são orgulhosos e egoístas. Mas o que acalenta o coração da gente é saber que muito vai ser cobrado de quem muito foi dado. Então, aqueles que hoje só pensam lá em si, nas suas casas, nos seus carros, nas suas viagens, nas suas festas, e não tiram um tempo para ajudar pessoas necessitadas, não tiram nada de si, sobrando, porque dessas pessoas sobra e sobra muito, para doar para quem não tem, esses vão ser cobrados, esses vão ser e duro. Geralmente quem ajuda pobre é pobre, né? O rico, ele faz as suas declarações de imposto de renda e quando vê que está muito alto que o imposto vai tomar, ele vai lá e faz uma doação que é para bater no imposto. Eu não sou rica, não tenho nada disso não, mas já aconteceu uma vez de ir declarar imposto de renda e eu tinha feito uma doação para uma, não é asilo, como é que é? Abrigo de criança. Aí a moça falou para mim assim, ó, eu sou obrigada a fazer um documento aqui, né, para declaração, né, dizendo que você doou tal coisa lá para aquele espaço.
Eu falei pra ela, você faz essa doação aí, rasga e joga no lixo, que eu não vou levar pra casa não. Eu não quero essas coisas. E espero que não caia no sistema deles lá, porque se eu tô doando, eu tô doando. Se o imposto vai me comer depois lá, mais dinheiro, problema dele e meu. Mas eu não tô aqui para bater imposto de renda. Eu acho ridículo isso. Pessoas que fazem as doações e depois querem de volta lá no imposto de renda. Então você não doou porcaria nenhuma. Então, assim, eles falam aqui que os lugares organizados, disciplinados, que são limpos, que são bem cuidados, são por pessoas que desejam fazer o bem, né? Agora, aqueles que têm condições de fazer e não fazem, a esses aí vão se ver depois e aí não é com a gente, né? Permanecemos também por pouco visitando antros da drogadição. Nas quadras da cidade, nos jardins públicos, nos becos escusos, onde crianças se entregavam ao uso transtornador do crack. Alguns apresentando já os sintomas dos desarranjos cerebrais em ressonância comportamental afligente. Aqui já é outro lugar onde eles estão, gente. Eles foram aqui visitar um local onde as pessoas se drogam. Aí criança usando é terrível. Eu falo que com adulto a gente lamenta. Eu lamento. Eu tenho uma certa dó. Mas criança e animal, quando eu vejo em estado de sofrimento, dá vontade de tirar com a mão. Porque são seres assim inocentes. São seres que dentro do corpo, o espírito pode ser milenar, pode ter muito conhecimento, né? Pode ter muitos vícios já de outras vidas. Mas se eles estão na pele, no corpo de criança, é justamente para a gente ver a graça daquilo, né? É muito, quase que impossível você ver uma criança e não sorrir, ver um animal e não sorrir, porque são seres inocentes, puros. A gente olha e sorri, é natural. Eles despertam esse sentimento na gente. Agora, como que a gente consegue ver uma criança usando crack e não ficar sensibilizado? Eu não consigo nem pensar. E já vi, e já trabalhei com criança viciada, e já tirei criança do vício, graças a Deus, e tem outras que a gente não consegue, e é duro, é muito duro. A energia que elas têm já é uma energia madura, de adulto, porque elas andam com quem? Os obsessores são quem? Né? A paisagem humana, sempre agônica, despertava-nos no sentimento de compaixão e de misericórdia, levando-nos à oração intercessória em favor de todos os dominados pelos vícios, os tombados nas urdiduras do mal que praticaram contra si mesmo em outras existências, quando se permitiram a luxúria, a soberba, o crime legal ou não. Agora acolhidos nas redes fortes das reparações inadiáveis pelo sofrimento a que faziam jus. As horas transcorreram com velocidade e, após a convivência útil com os ceareiros da bondade, retornamos ao núcleo em que nos hospedávamos. Então, até aqui a espiritualidade, essa equipe, né? Ela mostra pra gente alguns lugares por onde elas passaram, né? Como o próprio capítulo fala, as batalhas difíceis. Então, por todos os lugares onde eles passaram aqui, eles mostraram que não é fácil a gente ser do bem. Não é fácil a gente desejar o bem, não é fácil a gente transformar as pessoas para o bem, a começar por nós mesmos, né? A nossa transformação não é nada fácil. Porém, elas são todas assistidas pelas equipes espirituais, pelos nossos amigos, pelos que gostam da gente, pelos nossos mentores, pelos nossos protetores. Então, em todo e qualquer lugar a espiritualidade está. Esse capítulo mostrou isso o tempo todo. Em todo lugar, a espiritualidade está. Seja a positiva ou a negativa. Seja aqueles que desejam o nosso bem, ou sejam aqueles que desejam o nosso mal. A espiritualidade está em toda parte. Seja nos lugares sublimes, seja nos lugares de luz, de boas energias, de uma altivez, de sensações maravilhosas, como também nos lugares piores, né? Com vícios, com drogas, com prostituição, com a degeneração, a degradação do ser humano, né? E aonde eles vão com o coração. A espiritualidade maior, ela vai com o coração, ela vai para fazer o bem, ela vai para agir em favor da gente, não importa em que situação a gente esteja. A gente vai ser sempre amparado, a gente vai ser sempre socorrido, a gente vai ter sempre uma intercessão deles. Basta a gente levantar a mão e falar, me ajuda. É só isso que eles esperam da gente. Errar, todos nós vamos errar.
cair em vícios, em falhas, nós vamos, com certeza, nós somos imperfeitos. Mas a espiritualidade fica esperando o momento que a gente levanta a mão e fala, me ajuda. É só isso, eles sabem que a gente precisa de ajuda. Eles são tão benevolentes, eles são tão bons, que para eles não existe erro. Para eles o que existe é alguém pedindo socorro. E eles estão ali para socorrer. Então, em todos os lugares, sejam nos lugares bons ou ruins, a gente tem a certeza que a espiritualidade age por nós, em nós, para nós. Basta a gente desejar, basta a gente querer. Do mesmo jeito que a gente sintoniza e eles vêm fazer o bem, também a gente sintoniza e vem aqueles para fazer o mal. É a nossa mente, que é a anteninha que traz o que a gente deseja. Se eu desejo coisas boas, a espiritualidade vai vir trabalhar em mim coisas boas. Se eu desejo coisas ruins, seja para mim, seja para o próximo, a minha anteninha está captando também aquelas energias, aqueles seres que não são tão favoráveis ao meu crescimento. Então é orar, vigiar, é ter certeza daquilo que você quer, é não ficar na corda bamba, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Relacionamentos são construídos na seriedade, na responsabilidade, no respeito. Seja um relacionamento que você tiver, seja familiar, pai, mãe, filho, seja um relacionamento entre amigos, no trabalho, eles têm que ser prazerosos, eles têm que ser energias boas que vão estar em sua volta para o teu crescimento. Toda e qualquer aceitação do que não é bom vai atrair para você o que não é bom. E aqui está a prova. E quando a gente vai chegando numa certa idade, que o corpo vai ficando mais debilitado, como foi mostrado no texto, é onde eles vão, esses amigos que não são tão amigos assim, é onde eles vão aproveitar para atazanar mesmo a vida da gente. Porque aí a gente já tem um corpo que não ajuda muito a gente ver, sentir, lutar contra isso. E ainda mais com o corpo debilitado. Alguns aqui, a gente viu casos de pessoas que morreram através da influenciação de espíritos. Pessoas saudáveis e pessoas não saudáveis. Então, gente, o que nós estamos esperando, né? A transição planetária, ela está ocorrendo. O planeta está se tornando melhor. Mas e a gente? Aonde é que nós entramos nisso? Nessa transformação do planeta, nós temos que acompanhar. E para isso, nós temos que nos melhorar. Através da vigilância, através das atitudes, através de você buscar o que é melhor. Não é alguém lá de fora que vai te trazer pronto. A espiritualidade trabalha em nós, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu li uma mensagem, não tem muito tempo, só que eu queria lembrar ela no pé da letra, eu não vou conseguir, que a cabeça não ajuda. Mas dizia assim, você vai para a guerra, vai com Deus, mas não esquece de levar a espada. É mais ou menos assim a frase. Dá para entender, não dá? A gente pode estar e deve estar com Deus, mas não deve esquecer que tem a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. E o texto mostra isso. Essas batalhas difíceis, elas são possíveis de ser ultrapassada, de ser vencida. Mas a gente tem que confiar no Criador e fazer a nossa parte. Vá para a batalha, mas vá com Deus e leve sua espada. Não esqueça que você tem que fazer sua parte. Você tem que lutar também, tá bom? E lutar pelo próximo, porque muitos precisam disso. Alguns não têm força suficiente para... Quer dizer, até tem, mas não sabe que tem. E eles vão precisar da gente. Então, se coloque no lugar do próximo. Faça o que é possível por ele. Ninguém perde por ser bom. Eu vivo dizendo isso. E eu nunca perdi. E eu tento ser boa. Não sou grande coisa, não, mas tento. Fiquem com Deus.